Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 1 ao 9. Essa é a nossa nona mensagem sobre a conduta cristã e o tema de hoje é imaturidade espiritual. Essa sessão, ou esse bloco do pensamento de Paulo é para lidar com a imaturidade da igreja de Corinto. Tá bom? Nós vamos ler o texto que assim diz, 1 Coríntios 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Todas as traduções trazem carnais, né? Como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens, ou segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes? Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Vamos orar. Pai, bendito seja o Senhor, que faz de nós, ou que faz de alguns cooperadores no serviço da tua lavoura e na edificação do teu edifício. Pai, ajuda-nos a sermos maduros, não crianças, não meninos, nem carnais, Senhor. Tua igreja não é digna de pessoas assim. O Senhor é o Senhor da glória. Nós não fomos resgatados do nosso fútil procedimento por ouro ou coisas preciosas que perecem, conforme 1 de Pedro, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem mácula e sem defeito, o precioso sangue de Cristo. Ajuda-nos a honrarmos esse sacrifício, vivendo de maneira digna, Senhor. Lembrando das orações do apóstolo Paulo, para que a igreja transbordasse do pleno conhecimento e entendimento espiritual, podendo de maneira conjunta, unânime, experimentar o amor de Cristo que excede todo entendimento. Visita-nos nesse momento, Senhor. Visita o teu servo, que neste momento está aqui para poder transmitir a sua palavra. Que a tua igreja seja edificada, Senhor, e que o teu nome seja glorificado em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Uma virtude que é primordial para a convivência edificante numa igreja local é o discernimento espiritual. Uma virtude que é muito importante que exista no meio da igreja, no seio da igreja, de uma igreja local, é que ali congreguem e estejam pessoas que possuam discernimento espiritual. O que é o discernimento espiritual? Discernimento espiritual nada mais é a habilidade vinda do Espírito Santo para ver o bem e o mal e responder adequadamente para ambas as situações. Abra comigo, por favor, em Hebreus capítulo 5, rapidinho, só para a gente ver isso estabelecido e voltarmos aqui na introdução. O autor aos Hebreus, creio que é Paulo, ele vai deixar bem claro que discernimento é fruto do exercício da fé, da prática da palavra. Verso 13 e verso 14 de Hebreus capítulo 5 diz assim: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança.
Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Abordar situações de conflito na igreja sem esta ferramenta, discernimento espiritual, lembra? Paulo está tentando tratar algo que chegou ao conhecimento dele, que era o quê? Olha, eu soube que aí na igreja de Corinto, vocês estão separados, vocês têm grupos, vocês estão em facções, em contendas, e não somente eles estavam se limitando a ficar separados, mas eles estavam brigando uns com os outros. Haviam debates, diálogos bem quentes no seio da igreja. E como que Paulo vai abordar essa situação? Com discernimento espiritual. Por isso é importante nós termos pessoas dotadas com discernimento espiritual. Abordar situações de conflito na igreja sem esta ferramenta, que é o discernimento espiritual, equivale a tentar apagar o fogo jogando gasolina. Nós vamos tentar lidar com uma situação de conflito, não há discernimento espiritual, então quem chega sem esse tato espiritual para lidar com problemas é a mesma situação de, olha, o fogo está aqui, eu quero apagar o fogo, eu jogo um galão de gasolina ali pensando que aquilo vai resolver. É possível detectar o problema, mas a pessoa não é capaz de lidar com o problema de forma adequada. E quando não há discernimento espiritual, não há espiritualidade. E quando não há espiritualidade na igreja, há carnalidade, infantilidade e imaturidade. E é isso que Paulo está tratando aqui. Tais coisas são de nenhum proveito para a igreja local e nem para a fama de Cristo. Nesse ponto da carta, voltando para 1 Coríntios 3, Paulo está lidando com a imaturidade de alguns da igreja de Corinto, por estarem demonstrando um proceder equivalente de alguém que não conhece a Cristo. Quando ele diz, se não sois carnais, dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, não é assim que os homens, quando ele diz andai segundo o homem, é uma alusão ao homem natural, pessoa sem Cristo. Não é assim que a pessoa não convertida vive? Não é essa a esperança de alguém que não tem Cristo? Ela não deposita a sua confiança nos homens, não faz do homem o seu braço. Paulo chama de carnais aqueles a quem no início da carta, no capítulo 1, ele diz que não faltava nenhum dom. Então deixa eu construir novamente, capítulo 1 até aqui, o que Paulo está fazendo. Paulo recebe a visita de Cloe, dos da casa de Cloe. E ele toma conhecimento que a igreja estava realmente a ponto de ruir, tamanha divisão que existia na igreja. Por um lado, a igreja tinha todos os dons, era uma igreja operante na questão dos dons, mas por outro, eles estavam se prendendo em coisas que não era o essencial, era o primordial da vida cristã. E aí no capítulo 1, uma boa parte do capítulo 1, ele delineia, ele escreve, ele mostra qual seria o padrão de uma igreja. Uma igreja que vive unida, que invoca o Senhor com todos os que invocam o nome do Senhor. Uma igreja que foi chamada à comunhão com Cristo, mas aí ele volta para a realidade da igreja e fala, olha, essa é a igreja ideal, mas não se enquadra com vocês. Vocês estão disputando quem tem a melhor pregação e estão querendo até mudar o assunto da pregação. E aí no capítulo 2 ele trata o seguinte: quando eu estive entre vocês, eu não estive da maneira como vocês estão querendo que um pregador e um servo esteja agora. Eu estive em fraqueza, temor e grande tremor. Eu me sentia totalmente incapacitado de fazer qualquer coisa no meio de vós, mas tudo o que foi feito pelo poder de Deus. Vocês não colocaram em mim a confiança, vocês colocaram a confiança em Cristo. E aí na outra parte do capítulo 2 ele fala o seguinte: a razão de vocês estarem brigando por situações periféricas, por coisas não primordiais, e estão rejeitando a palavra da cruz, é porque vocês ainda não estão usando a mente de Cristo. Vocês não são maduros ao ponto de apreciar coisas espirituais, de ter o discernimento das coisas espirituais. E aí quando chega no capítulo 3, quando ele apresenta o homem espiritual no capítulo 2, no final do capítulo 2, ele chega no capítulo 3 e diz: olha, sabe essa pessoa que eu apresentei anteriormente? Não são vocês.
Vocês não são essa pessoa que está exercitando a mente de Cristo, que pode perscrutar o profundo e o escondido de Deus. Vocês não são pessoas direcionadas pelo Espírito Santo. O que eu vejo são pessoas dominadas pela carne, partidárias, facciosas, e que não estão trazendo nenhum proveito para a igreja. Então, de tudo que nós vimos, se pudéssemos juntar e fazer um trailer, seria isso. A essa altura da carta, Paulo está tentando corrigir ou posicionar a igreja nesse sentido. Vocês precisam abandonar essa imaturidade. Senão, vocês vão acabar prejudicando mais o nome de Cristo aí. Então, nosso foco hoje é trabalhar em imaturidade espiritual. Na igreja, alguns podem julgar que os conflitos ou dificuldades que possam surgir, ou que surgem, seja devido às classes sociais que a compõem ou ao nível cultural. Às vezes falam, tem problemas na igreja porque temos pessoas de classes sociais diferentes ou de níveis culturais diferentes, e isso causa um choque, são contextos diferentes. Mas eu acho que Paulo falaria o seguinte: há choque na igreja porque nós temos pessoas espirituais e carnais, pessoas maduras e imaturas, pessoas que são adultas na fé e pessoas que são crianças em Cristo. E nós vamos olhar desse prisma. Nós tentamos, às vezes, trazer certas justificativas, mas a mais bíblica que nós poderíamos ventilar ou trazer para nós seria essa. 2 pensamentos. Os irmãos têm notado que o Senhor tem tentado ser o mais simples possível para que você possa lembrar com mais facilidade o que nós vimos. Então, 2 pensamentos básicos. Primeiro, qual é o perfil de uma pessoa imatura espiritualmente? Como que uma pessoa age com imaturidade na igreja? E é importante nós sermos sinceros conosco mesmo, porque se nos detectarmos nessa posição, para a gente prestar atenção na segunda parte, como ter essa transição da imaturidade para a maturidade espiritual. Não ouça o seu coração. Seu coração é enganoso. Talvez quando eu disse isso, na sua mente tenha vindo várias virtudes que você veja em você, que você possa apreciar em você. Mas se uma dessas você se pegar, já é algo para se preocupar. O perfil da pessoa imatura. Primeiro, as pessoas imaturas espiritualmente são caracterizadas por uma atitude infantil. Versículo 1, capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. O imaturo é aquele que não cresceu. O imaturo é aquele que não se desenvolveu, ou que não foi desenvolvido, é aquele que não foi trabalhado ou se deixou trabalhar. A primeira característica de uma pessoa imatura espiritualmente é que ela é uma criança em Cristo. A criança é uma pessoa que demanda uma abordagem de relacionamento diferente de um adulto. As palavras nós pensamos de uma maneira mais simplificada para que ela possa entender. O assunto nós já tentamos medir o alcance de conhecimento para ver se a criança vai alcançar aquilo que estamos falando. Às vezes nós até mudamos a voz para conversar com a criança. Eu faço isso com as minhas filhas, né? Que pai que nunca fez isso, de mudar a voz para conversar com os filhos? Porque nós entendemos que há um abismo, há uma disparidade, há um contraste tremendo entre uma criança e um adulto. Não está nela o suficiente para ser tratada como uma pessoa adulta. Então, como que é uma criança em Cristo? Uma criança em Cristo é aquela, não no sentido de um recém-nascido espiritualmente. Sabe quando a Bíblia fala, sois como crianças desejando genuíno leite espiritual para que vos seja dado o crescimento para a salvação, de acordo com 1 de Pedro 2, não é? Aqui Paulo não está tratando de alguém que se converteu ontem e é vista como uma criança na fé, uma criança em Cristo. Não é esse o sentido positivo, é no sentido negativo. Mas de forma negativa, alguém que está em Cristo, mas não se desenvolveu ainda. A criança em Cristo é aquela que não saiu das doutrinas básicas e elementares da fé cristã. Novamente para Hebreus capítulo 5. Praticamente a mesma linguagem que Paulo aplica ali em 1 Coríntios 3.
Hebreus capítulo 5, verso 11 e verso 12. A criança na fé, melhor dizendo, o imaturo espiritualmente tem uma característica infantil. E a sua infantilidade é demonstrada em ela não compreender. Não se trata de capacidade de entender verdades. Não é isso. Deus, pelo seu Espírito, Ele pode instruir o doutor quanto o indouto. Não é essa a situação. Tanto que no livro de Atos, o pessoal ficou surpreso de galileus poderem falar com ousadia e intrepidez que falaram sobre o Senhor. Não é a situação cultural da pessoa, mas é a disposição do coração. E Hebreus capítulo 5, verso 11 e 12 diz assim: a esse respeito, ele está falando sobre Cristo ser superior à antiga aliança no início do capítulo 5 de Hebreus, e é um assunto difícil. Você vai perceber que o livro de Hebreus é difícil. Não é algo assim que em uma leitura você tira tudo ali. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Não há uma disposição para crescer e aprender. Eu não quero mudar, eu não quero sair disso. Para mim está muito bom. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, antes, ou melhor dizendo, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Essa é a primeira característica do imaturo espiritualmente. Tem uma atitude infantil. E a sua atitude infantil é caracterizada que essa pessoa não evoluiu, ela não cresceu, ela não se desenvolveu na verdade bíblica. Ela tem 20 anos, 10 anos, até 5 anos, que já é um tempo razoavelmente adequado, mas ela não pode explicar, por exemplo, o que é a doutrina da justificação pela fé, que é por onde ela veio a ser salva. Ela não pode dizer, por exemplo, quais são os efeitos ou as causas, o que Cristo na vida da pessoa causa nela, no sentido de expressar a presença de Cristo. Por exemplo, Romanos capítulo 6, andar em novidade de vida, oferecer os membros para o culto a Deus e por aí vai. Uma segunda característica que marca a pessoa que é infantil, melhor dizendo, o espiritual de forma imatura, é que além de ter uma atitude infantil em relação às verdades bíblicas, essa pessoa ela é caracterizada por uma incapacidade de lidar com assuntos biblicamente profundos. A primeira é que essa pessoa ela não cresceu. A segunda, por ela não ter crescido, você não pode falar nada profundo para ela, que ou ela escandaliza ou ela fica travada ali. Ela não entende. Olha o versículo 2 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Quando Paulo diz sois carnais, eu sei que vai entrar naquele debate sobre a ideia do crente carnal. Paulo não está negando que estas pessoas que ele chama de carnal são salvas, são as mesmas que ele diz: vocês não têm a necessidade de mais nenhum dom, vocês estão ricos na questão do Espírito Santo, mas a atitude de vocês não demonstra a presença do Espírito Santo em vocês. A atitude de vocês não demonstra que vocês são guiados por Ele. Vocês estão andando como qualquer pessoa sem Deus anda. Alguns diriam que lhes falta inteligência, mas na verdade lhes falta a vontade e o coração aberto para aprenderem. São indispostos e acomodados, são inexperientes na palavra da justiça, e por isso você não pode trazer certas doutrinas, porque pode escandalizar. E tem coisas que, por exemplo, quando eu dava aula no seminário e a gente comenta certas coisas, as pessoas naturalmente entendiam o seguinte: poxa, se isso que a gente está aprendendo aqui for dizendo uma EBD, a igreja vai cair. Não é porque é errado, é mentira, é porque é difícil às vezes de aceitar, ou é difícil de você começar a entender uma verdade muito profunda.
Voltando para Hebreus capítulo 5, a segunda parte é o versículo 13 e o versículo 14. A primeira era para mostrar que o infantil é quem só toma leite. A segunda é para mostrar que o imaturo espiritual ele não tem capacidade de lidar com verdades profundas. Vou pegar uma frase emprestada de John Piper. É uma pessoa que não tem capacidade para lidar com mistérios. Não é que ela vai trazer revelações. Ela não consegue penetrar nos mistérios que há na palavra. As coisas difíceis e profundas de lidar. Não estou falando que amanhã você tem que ir para um seminário. Não é isso. E você tem que vir ou ter uma biblioteca de não caber mais livro no seu quarto. Não é isso. Significa que você não pode correr de coisas que você não gosta de estudar na Bíblia. Significa que verdades que você não tem tanta intimidade ou inclinação de gostar precisam fazer parte de tudo aquilo que você vê sobre a pessoa de Deus. No verso 13 e verso 14 diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Por que ele é inexperiente na palavra da justiça? Resposta: porque é criança. Não praticou, não cresceu, não se desenvolveu. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Agora vamos aplicar isso novamente para a igreja de Corinto. Aquelas crianças que estavam brigando na igreja não podiam entender ou alcançar ou discernir que aquela briga era mal para a igreja. Eles achavam que estavam fazendo bem pela igreja. Lembra? Nós estamos falando de pessoas que estavam lutando pelo que ia ser falado no púlpito da igreja. Estavam exigindo maior empenho dos pregadores. E na cabeça deles, eles estavam achando que estavam fazendo bem. Não, a pregação tem que ser com maior eloquência, tipo Apolo. E outros, não, a pregação tem que ser mais direta, tipo Paulo. Não, a pregação tem que ser simples, igual Cefas, Pedro. Mas não fala tanto dessa mensagem da cruz, não. Tá? No contexto que nós vivemos hoje, ficar só falando disso, as pessoas não virão. E Paulo diz: vocês não estão discernindo de fato. Vocês não estão usando a mente de Cristo. Essas pessoas realmente achavam que estavam fazendo o melhor pela igreja. E Paulo mostra o seguinte: pelo contrário, vocês estão prejudicando a igreja. Isso nós vamos ver depois quando chegarmos lá no capítulo 11 e vemos como eles estavam celebrando a ceia do Senhor. E uma terceira característica de quem é imaturo na fé: essas pessoas são caracterizadas não por suas virtudes, mas por suas fraquezas. Ela não é conhecida por ser longânimo, por ser sábio no falar, por ser paciente, por ser fiel, amoroso, benigno. Não é isso que marca a vida da pessoa, são as fraquezas dela. Essa pessoa vive falando o que não deve falar na hora que não deve falar. Essa pessoa nunca tem uma palavra equilibrada. Olha, sempre entra com o pontapé. Essa pessoa, sempre o que se lembra não é o positivo, é o negativo da pessoa. Triste seria se chegasse como aquele rei: foi-se sem deixar saudade de si. Tem um rei no Velho Testamento que quando ele foi morto, quando ele morreu, ele foi um rei tão ruim, mas tão ruim, que ele nem foi enterrado com seus pais, foi enterrado no outro lugar, e na sua lápide foi escrito o seguinte: foi-se sem deixar saudade de si. A infantilidade destes é marcada por não avançarem espiritualmente devido à falta de prática do que já conhecem. Lembra? A criança, ela só recebe leite, mas ela recebe alguma coisa. Mas Paulo diz lá em Hebreus o seguinte: ela não pratica, ela é inexperiente na prática da palavra da justiça. Ela tem algo guardado, mas aquele algo guardado não expande na vida dela, e essa pessoa não cresce. E por causa disso ela fica estagnada, ela fica parada. Ela não ajuda, ela atrapalha. No verso 3 do capítulo 3 de 1 Coríntios, ele vai mostrar isso. Ela não é conhecida por suas virtudes, mas pelas suas fraquezas. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas. O que nós cantamos agora? Qual o adorno desta vida é o amor
é benigno, é paciente, não se pode. Nós cantamos, acho que agora, durante a sermão, vocês vão poder lembrar os hinos, que tudo tem a ver com isso. Ela não é marcada pelas suas virtudes, mas o texto diz: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, andando segundo os homens, não, sois carnais e andais segundo o homem, ou conforme o homem natural anda. E quando fala de ciúmes e contendas, os ciúmes são as palavras, o discurso. Lembra? Não fale mal de Paulo. Olha, não fale mal de Apolo. Por que você não é igual Pedro? Lembra os ciúmes? Tudo isso que Paulo está falando está conectado desde o início da carta. E aí chega o ponto deles contenderem, brigarem mesmo, de rachar, de falar: eu não falo com você, eu não olho para você, não vou sentar do seu lado, não quero conversa com você. O máximo que eu dou é um oi e um tchau. E isso estava acontecendo na igreja. Como é que adultos se aproximam de adultos que brigam? Você já deve ter ouvido, já deve ter até falado assim: crianças, não briguem, não é? Crianças, não briguem, porque entendem que alguém adulto deveria ter maturidade para lidar com a diferença do outro. Essas pessoas estão mais familiarizadas com as obras da carne do que com os frutos do Espírito. Ciúmes e contendas aparecem na lista de Gálatas capítulo 5, do verso 19 ao verso 20. Mas não estão familiarizados com a lista do versículo 21 e 22 de Gálatas 5. Ora, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a estas coisas não há lei. Falam e agem de forma carnal, chegando ao ponto de não serem conhecidos como cristãos, mas sendo mais familiarizados com os não salvos. Por isso que Paulo diz: andais segundo o homem. Andais segundo o homem. Então essa é a primeira parte do que nós vimos aqui. A imaturidade espiritual tem esse perfil: uma atitude infantil, a pessoa não lida com verdades profundas da palavra, sempre depende de que novamente lhe dê o leitinho. E esta pessoa, ela não é lembrada por virtudes, mas por fraquezas. A lembrança que se tem dessa pessoa não são das virtudes ou do fruto do Espírito, mas ainda da natureza terrena que lhe domina. Sendo assim, como amadurecer espiritualmente? Essa é a segunda parte. Se esse é o perfil, como que uma pessoa sai desse para esse patamar? Sai de imaturo para maduro espiritualmente. É o que nós vamos ver do verso 4 ao verso 9. Primeiro, a transição desta posição de imaturidade para maturidade começa com uma correta perspectiva do serviço na obra do Senhor. Lembra, Paulo está tentando corrigir uma noção errada da igreja. A igreja tinha uma noção errada sobre os líderes, não sobre os membros em si. Respingava nos membros. Ou seja, se você é de Paulo, eu sou de Apolo. Mas tudo estava girando em torno daqueles que se posicionavam para ensinar e para transmitir a palavra. Então, Paulo está trabalhando o quê? Vocês precisam ter uma visão correta desses homens que estão aí. Vocês precisam entender quem são eles dentro da obra do Senhor. Vocês não têm que brigar por eles. Então a transição dessa posição de imaturidade para maturidade começa com uma correta perspectiva do serviço na obra do Senhor. Verso 4 e verso 5. Quando, pois, alguém diz: eu sou de Apolo, e o outro, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Olha só como Paulo é humilde. Quem que plantou a igreja? Quem que plantou a igreja lá? Paulo. Mas quem que ele cita primeiro? Apolo. Ele poderia dizer: quem é Paulo? Foi eu que plantei, e Apolo regou. Mas a ideia da maturidade espiritual nós podemos até ver no trato de Paulo para resolver um problema. Ele coloca Apolo primeiro. Quem é Apolo?
E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes? Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então essa é a primeira etapa. Quando há contendas no seio da igreja, por predileção de sistema de pregação ou por pessoas que vêm trazer o ensino, quando há esse tipo de briga, já é uma amostra de infantilidade, de imaturidade espiritual. E isso só é resolvido quando a pessoa tem uma correta visão das pessoas que estão servindo ao Senhor ali, dos que estão à frente. O discernimento espiritual, fruto da prática da palavra da justiça, leva à correta compreensão de que a obra é do Senhor. Isso daqui, se eu dissesse que era meu, falar, essa igreja aqui é minha, vocês nem esperaram eu terminar o sermão, acho que algum aqui ia me pegar pelo pescoço e falar, pode ir embora, perdeu sua utilidade aqui. Porque todos entendem o seguinte, isso daqui não é do João Vitor, isso daqui não é nem da Igreja Batista Regular, isso daqui é de Deus. Mas e quando na prática essa verdade não é demonstrada da maneira como nós lidamos? Enquanto o carnal briga por homens, o espiritual serve ao Senhor. Paulo está falando de pessoas que estavam brigando por causa de homens, ao invés de se dedicarem no serviço ao Senhor. E a imaturidade é vista nisso. Eles perdem tempo falando de quem é e quem não é, quem pode e quem não pode, quem consegue e quem não consegue, ao invés de, olha, empreende essa energia no serviço ao Senhor. Se você diz a Paulo, não é certo que estão andando segundo os homens, olha, se você está aqui por minha causa, você está perdido. Porque olha, talvez o pastor João, ele tenta pregar a escritura do jeito que tem que pregar, ou a igreja não tem isso que muitas outras igrejas têm. Se esse é o seu motivo de estar aqui, você está enquadrado dentro disso do que Paulo está falando. E a sua visão precisa mudar. Tem que ser por causa de Cristo e para Cristo, e nada mais. E nada mais. Eu posso estar regando o que pastor Nilo, pastor Natan, pastor Wilson plantou, mas no final, se você teve algum proveito, não é porque você esteve debaixo do ministério do pastor João, é porque Deus te deu o crescimento, não eu não posso fazer nada, eu não posso fazer nada por você, mas Deus sim. O espiritual assim o faz, ou seja, em vez de ele ficar brigando por causa de homens, porque ele tem uma visão correta da obra do Senhor, ele assim o faz porque entende que se alguém pode realizar algo na obra, é devido à graça e o poder de Deus sobre aquela pessoa. O verso 5, Paulo termina dizendo o seguinte: isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Se Deus não tivesse concedido, nada poderiam fazer. Nada poderiam fazer. Uma segunda questão: esse processo de transição de imaturo para maduro, além de ter uma visão correta da obra do Senhor, a transição desta posição de maturidade para maturidade continua com uma correta perspectiva da graça do Senhor em sua obra. Primeiro, é o entendimento do seguinte: só pode acontecer algo com o dedo de Deus. A segunda é, o que Deus dá é a sua graça. É aquela ideia de que nós não merecemos e nós não podemos nada sem Ele. O verso 6 e o verso 7: eu plantei, e Paulo não está mentindo aqui, foi ele que chegou em Atos capítulo 18, saindo de Atenas, quebrado, já de várias fugas de outras cidades, sozinho. Paulo, Barnabé e Silas, acho que ele estava esperando Barnabé e Silas, não haviam chegado, não tinha ninguém para ajudá-lo ali. Ele encontra Priscila e Áquila, que também vieram da Itália, expulsos pelo governador Cláudio. Eles se juntam ali. Paulo começa a trabalhar secularmente, porque não havia quem o ajudasse no mantimento, talvez como a igreja de Filipos o fez em outras épocas. E ele começa a igreja. E ele diz aqui: eu plantei. Por isso que o missionário que começa a igreja é chamado de plantador de igrejas. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus.
De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então aqui nós temos uma verdade muito interessante. Você não precisa de mim para crescer. Você não precisa de ninguém, a não ser especificamente só a pessoa de Deus para crescer. Deus ele pode usar os homens como os instrumentos, mas o resultado útil e o principal só vem da mão dele. Só vem da mão de Deus. O carnal entende que o sucesso depende dele e de seus métodos. Lembra? Paulo diz: eu não cheguei pregando com sabedoria de palavra, eu não fiz com eloquência, eu fiz no poder de Deus, para que a confiança de vocês não estivesse no homem, mas em Deus. Mas o carnal, o infantil, o imaturo, ele acha que no final tudo vai depender do jeito dele e da forma dele de lidar. Enquanto o espiritual admite que sem o Senhor ele nada pode fazer. Paulo ele dá um testemunho disso em 1 Coríntios 15, verso 10. 1 Coríntios 15, 10. Se alguém olha para Paulo, hoje as pessoas falam muito, né? Nós falamos muito do apóstolo Paulo como um grande homem. Eu acho que essa seria a resposta para nós, se ele ouvisse da nossa boca, nós chamá-lo de, ele ser chamado de grande homem. Diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. O carnal tenta trazer para si o mérito do sucesso, enquanto o espiritual sabe que ele nada é e que tudo vem de Deus. 1 Coríntios 3,7: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Eu sei que naturalmente a nossa inclinação é agradecer a Deus pelos instrumentos que Ele usa. Se nesses 8 anos de pastoreio aqui, eu fui de algum benefício para você, e você chegou e falou: pastor, muito obrigado por isso, eu cresci, eu aprendi uma coisa e tal, é porque Deus te deu o crescimento, não porque eu esmiucei, nada disso. É porque só Deus pode fazer com que a palavra dele seja eficaz no seu coração. O máximo que eu posso fazer é falar aos seus ouvidos, mas só Deus pode falar ao seu coração. Mas por um outro lado, é necessário haver essa disposição, ou a disposição do pequeno Samuel. Lembra? Ele vai lá para Eli: que é Eli? E Eli, na primeira vez: eu não te chamei. Volta a dormir. Samuel, Samuel. Ele vai lá para Eli de novo: não te chamei. Aí Eli fala: eu acho que é o Senhor. Então da próxima vez que você ouvir, diz: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E Deus chama Samuel, Samuel, e ele tem a resposta adequada. Mas é necessário ter essa atitude. Terceiro, a transição dessa posição de imaturidade para maturidade termina com uma correta perspectiva da dinâmica do Senhor com os seus obreiros. Primeiro, nós temos uma visão correta de que a obra é de Deus. Então nós não vamos brigar por ninguém, nem pelo pastor Natan que passou aqui, nem pelo pastor Nilo, nem pelo pastor Wilson, nem pelo pastor João que está aqui, ou se porventura Deus quiser trazer outro pastor. Não vai ter briga de comparação. Ah, mas por quê? Porque a pessoa entende que a obra é de Deus, e é Deus quem move os seus obreiros, é Deus quem traz, é Deus quem tira. E uma segunda questão é que essa pessoa tem uma correta noção de que aquelas pessoas fizeram o que fizeram porque o dedo de Deus operou, não porque nelas há algo poderoso, há algo maravilhoso, há algo esplendoroso nessas pessoas. Não, é porque o dedo de Deus visitou a igreja, o dedo de Deus visitou a alma de cada um que teve o seu coração aberto para a palavra, teve uma inclinação, se voltou de fato para Deus, e os instrumentos estavam ali operando.
É a mesma coisa numa lavoura, ele vai usar depois essa ilustração, querer comparar aquele que prepara o avião para jogar, por exemplo, inseticida, com aquele que está operando a máquina de recolher qualquer coisa que está na terra. Eles estão trabalhando no mesmo lugar, mas têm funções diferentes. Não, aquele que pilota o avião é muito mais importante do que aquele que está colhendo. Não, eles estão trabalhando por um bem comum, ter a boa produção. É a mesma coisa. Olha, o pedreiro é menos importante que o engenheiro que desenhou o projeto do edifício. Não, os dois estão trabalhando em lugares distintos para a mesma situação. Ambos querem ver o prédio construído. A mesma coisa na igreja. Ninguém é mais importante que ninguém. Todos estão trabalhando para o mesmo alvo. Paulo fala o seguinte: nós somos cooperadores de Deus. Nós, que ele diz, são aqueles que estão lidando com a palavra. E ele diz assim: vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Nossa alvo é regar vocês e edificar vocês. Mas isso é para Ele, não é para nós. Então tire os olhos de nós e volte-se para Deus. A transição dessa posição de imaturidade para maturidade termina com uma correta perspectiva da dinâmica do Senhor com os seus obreiros. O verso 8 e o verso 9. Ora, o que planta e o que rega são servos. Estão fazendo o mesmo trabalho. Estão procurando o mesmo alvo. Eles vão receber igual do que eles estão fazendo juntos, com papéis distintos. É a mesma coisa no casamento. Homem e mulher são um, mas possuem papéis distintos, mas o foco é o mesmo: a alegria mútua e a glória de Deus. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Cada um tem um trabalho para realizar. E depois nós vamos trabalhar bem a ideia dessa questão do galardão. Porque de Deus somos cooperadores, os obreiros. E aí ele fala da igreja: lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. A infantilidade, a carnalidade leva ao individualismo e autossuficiência. A pessoa está tão cheia de si e tão vazia do poder de Deus que ela realmente pensa que ela se basta para ela mesma. Por isso, dificilmente consegue ou se dispõe a servir em equipe. Paulo está dizendo aqui, não é para haver briga. Todo mundo está trabalhando para o mesmo propósito. Todo mundo está aqui para o mesmo rumo, a glória de Deus. Vocês serão edificados. Ele vai falar na próxima sessão sobre o fundamento, o que nós vamos fazer em cima desse fundamento. Mas nesse ponto ele quer corrigir o pensamento da igreja. Tenha uma visão correta dos obreiros do Senhor. Ao invés de tentar separá-los, orem para que eles permaneçam unidos. Eles estão para o vosso bem, para o vosso gozo, para o vosso benefício e para a glória de Deus. Eles estão aí não porque eles podem algo, mas porque Deus colocou. E orem para que o dedo de Deus permaneça sobre eles. O maduro é amadurecido porque se relaciona com Deus. Tem a mente de Cristo, se deleita na palavra da cruz e compreende o seu papel na obra do Senhor. É uma pessoa resolvida espiritualmente. Ela sabe para que Deus chamou ela e ela tem prazer em fazer o que Deus chamou ela para fazer. Admite que na diversidade pode haver unidade em relação aos dons dados por Deus. Um planta, outro rega. Deus dá o crescimento. Os que servem com maturidade olham para a obra sabendo que são apenas ajudantes e cooperadores. Quando eu lembro meu pastor, né, ele chegava: olha, esse é meu pastor. Eu ia apresentar ele para alguém, aí ele falava: não, eu sou o seu co-pastor. O seu pastor é Cristo. E eu co-pastoreio com ele a sua alma. E é bom nós termos essa noção de que nós não somos o imediato e o primeiro. Eu sou o co-pastor, mas o pastor da vossa alma é Cristo. Mas não entregue a mim somente todo o cuidado da sua alma.
Entregue primeiramente a Cristo. Entregue-se totalmente a Ele. Os que servem com maturidade olham para a obra sabendo que são apenas ajudantes e cooperadores. E tal como uma lavoura e edifício, o propósito é trabalhar para que a lavoura floresça e o edifício seja edificado. Então vamos relembrar novamente. Esse trecho, Paulo, ele quer lidar com a imaturidade da igreja. Essa imaturidade impedia eles de verdadeiramente apreciarem a palavra da cruz. Eles não estavam operando com base na mente de Cristo. Eles estavam se dividindo por causa de batismo, por causa de quem batizou mais, quem falava com mais eloquência, quem sabia mais. E Paulo está dizendo, isso é coisa de criança que vocês estão fazendo. E quando eu estive aí, nem agora eu posso escrever com mais profundidade a vocês, porque vocês não vão alcançar, porque a mentalidade de vocês não permite. Então eu vou falar na altura que vocês merecem ser tratados, como crianças. Vocês precisam parar de ser crianças. Vocês precisam crescer. Olhe para a obra e olhe para os obreiros da maneira correta. Eles estão aí por graça e misericórdia de Deus, e eles só podem fazer algo se Deus visitar a alma deles para abençoar vocês, e eles estão unidos num só propósito, então portanto não tem que separar. Conclusão. Primeiro, todos que lidam com a palavra, os professores, os pregadores, os professores, todos que lidam com a palavra não devem esquecer disso. Nós somos cooperadores de Deus. Por isso nós precisamos rogar, Senhor, me ajude a trabalhar contigo, não é o Senhor trabalhar comigo. Me ajude eu te acompanhar, não o Senhor me acompanhar. Me ajude a te servir e te servir ao seu lado de maneira adequada. Lembra, a obra do Senhor vai ser levada até o fim. Ele não vai depender de nenhum de nós para o sucesso da obra. Ele nunca esperou de nós esse sucesso. E Ele nunca vai esperar de você esse sucesso. A questão não é como muitos tentam colocar de maneira romântica, olha, se você não fizer a obra de... Não. Ele é o Senhor da igreja, é o dono da história, Ele é o soberano do mundo. E tudo aquilo que Ele falou que vai acontecer com a igreja, Ele vai levar até o fim. A questão é que nós temos o privilégio de acompanhá-lo nesse processo. Você tem o privilégio de acompanhá-lo nesse processo. E se você não está o acompanhando, comece a fazer isso hoje. A igreja é a sua lavoura e seu edifício, por isso devemos realizar o que está ao nosso alcance, não para nós mesmos, mas para o Senhor. E a segunda realidade, ou verdade que nós podemos tirar desse texto é: um pecado que ronda a pessoa que é madura espiritualmente, Paulo tratou isso em Romanos 14, é o desprezo por quem é menos espiritual que ele ou ela. Lá em Romanos 14 ele fala do forte na fé acolher o que é débil, não para ficar discutindo, e não desprezar aquela pessoa. Então, a primeira advertência é: se você é um maduro na fé, não despreze quem não é. Coloque-se ao lado para servir. Lembra? Nós somos cooperadores. A lavoura precisa florescer, o edifício precisa crescer. E uma das ferramentas que não cabe nisso é desprezo. Não despreze só porque a pessoa não entende como você entende. Coloque-se do lado para servir. E um pecado que Paulo fala lá em Romanos 14, que já é um perigo para quem é fraco na fé, é que o fraco na fé vive julgando todo mundo, né? Lá em Romanos 14 ele diz: tu não desprezes e tu não julgues o outro. Então o que tem menos entendimento, na sua concepção, olha para o outro que pensa diferente dele e fica julgando e decretando e falando e emitindo o seu parecer. Um pecado que ronda o espiritual é o desprezo pelo imaturo, e o pecado que ronda o imaturo é o viver julgando as pessoas. Saibamos disso, Deus julgará todos no final. Deus vai pôr tudo a limpo. Ele diz no final do verso 8: e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. No contexto seguinte nós vamos saber que haverá um julgamento, e que um dia e o fogo vão trazer tudo isso à tona.
Então, olhe para o outro não na perspectiva de determinar como essa pessoa tem que ser, mas olhe para o outro no sentido de como eu posso servir essa pessoa para ela ser o que ela tem que ser em Cristo. Terceiro, o que você tem sido para essa igreja local? Vamos orar. Pai, nós tratamos desse assunto cientes do que o teu servo escreveu no capítulo 15. Nós só podemos ser algo dependendo da sua graça. Livra-nos de sermos infantis, incapazes de lidar com verdades, ó Deus, lembrados por fraquezas e não por virtudes, Senhor. Ajuda-nos a olharmos para esta igreja local como a sua lavoura e como o seu edifício, que não pertence à denominação, que não pertence para quem está no pastoreio nesse exato momento, mas pertence ao Senhor. De que a nossa disputa não deve ser em torno do que os homens pensam, mas a nossa disputa deve ser para quem te serve mais, no sentido de se dedicar para que os outros conheçam mais ao Senhor. Livra o nosso coração, ó Deus, de ser preso nesse pecado, nessas questões e nessas picuinhas que não promovem a edificação e o serviço dos santos na fé. Guarda os nossos pés de caírem nisso, Senhor. Abençoa esta igreja, visita-nos, Senhor. Dá-nos a compreensão do qual é o papel de cada um aqui, para que efetuemos o nosso próprio crescimento em amor. É em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe e até semana que vem, se assim o Senhor permitir.